boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olha lá. Presentes, Itu, São Paulo, Atibaia, Laércio, seja bem-vindo, Laércio, Ricardo, Evan, meu querido amigo Evan, sejam todos muito bem-vindos. Alê, Nelson Carota, Nelsinho, sejam bem-vindos. Estamos conversando um pouquinho. Se vocês puderem estar dizendo onde vocês estão. Evan está em Jundiaí ou está em Itu hoje? Josi, diretamente de Oriximiná, Porto Trombetas. Doutor Daniel, seja bem-vindo. Suli, nossa, a equipe toda do nosso projeto lá da Amazônia entrou. A vantagem é quando a gente pega um sinalzinho de internet, a gente consegue se comunicar com as pessoas. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Que delícia. Alexandre. Como a gente costuma brincar, né? A tecnologia aproximou pessoas distantes e afastou pessoas próximas. Isso faz parte dessa loucura chamada comunicação digital, né? Para a gente passa a ser uma coisa bem desafiadora, e quando a gente foi escolher o tema, eu estava discutindo, eu falei, poxa, vamos falar de hiperconectividade, porque é uma coisa que a gente vê, que a gente vive, que a gente normalmente experimenta e não faz ideia do que isso impacta, e não faz ideia do que isso é capaz de fazer na vida das pessoas. Então vamos dizendo, por favor, só vão colocando onde vocês estão, viu que o pessoal entrou lá, boa noite, pessoal todo, que delícia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, olha que coisa legal, né? A gente está vendo pessoas aí em vários locais do país. Isso é um dos grandes privilégios da comunicação. Boa noite. Mas o quanto isso, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha na Amazônia há mais de 7 anos. Nós temos um projeto lá que minha equipe está em campo. Hoje, esse mês eu não estou lá com eles, mas por muitos anos tivemos lá juntos todo mês. E era muito engraçado que quando nós não tínhamos comunicação, porque a gente estava no meio da floresta e a comunicação de urgência era um telefone via satélite, né? Patrícia Belo, colega muito querida de turma, seja bem-vinda, Patrícia. A única forma de comunicação era um telefone via satélite. Eu costumo brincar que é aquela coisa tipo assim, né? Se imagina, você está no meio da Amazônia com um telefone via satélite, né? É o pressuposto do cara que está fazendo alguma coisa errada, que a gente brinca, né? Para não falar aquela pessoa que transporta certas coisas. Mas aí o pessoal jogava dominó, a gente tocava um violãozinho, batia um papo. Mas quando chegava um local que tinha sinal, a grande maioria ia falar com a família, ia ver rede social. Então, quer dizer, o grupo que estava ali coeso, num Big Brother 7 dias, né, dividindo um barco, se distancia, né? Hoje eu fico feliz que eu estou vendo boa parte deles ali, doutor Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Boa parte deles se distanciavam, né? Cada um ficava num cantinho, o barco é grande, cada um ficava num cantinho. Então, o que é hiperconectividade? Hiperconectividade é o uso excessivo de tecnologia, em especial smartphone, tablet, celular e computadores. E a gente pode falar, poxa, como isso é relevante? Isso é tão impactante, meus amigos, que a gente tem muito poucos dados, né? E eu me comprometo com vocês hoje, já foi uma discussão, aguardem para breve um livro sobre isso, como isso interfere na vida, seja de um bebê, onde os pais expõem a tela, meu está aqui carregando, de backup, se tiver qualquer problema,
a uma pessoa idosa, né? Uma pessoa sênior, que eu prefiro falar. Eu lembro quando a gente começou a coordenar alguns programas para a Unicamp, em 2018, sobre bem-estar do cérebro e empreendedorismo sênior. Eu falava, poxa, pessoal, a gente podia fazer aula online e tal. Pessoal, não, a pessoa com mais de 50, 60 anos não está acostumado, não quer saber disso, não gosta disso. E o que a gente percebeu? Chegou a pandemia. E chegou a pandemia, a única forma que a gente tinha de fazer isso é aprender a lidar com a tecnologia. E as pessoas aprenderam a lidar, as pessoas se habituaram a lidar. Vocês estão me ouvindo bem? Umas 2 pessoas mandaram mensagem aqui dizendo que o áudio está baixo. Ricardão, consegue dar uma checada nisso pra gente? Tá? Olha lá. Manda um oi para a equipe do Joyce. Já dei vários ois para minha equipe que está aí na Amazônia, tá? No Alto Trombetas. Então, pessoal, olha que coisa maluca. Quando a gente começa a entender que a gente vive uma realidade de algo que a gente não consegue ainda antever, a gente vive hoje eu estava preparando material sobre inteligência artificial. Por exemplo, eu fico impressionado como as pessoas acham que a inteligência artificial vai ser um prestador de serviço, um empregado, e não um empreendedor. Se ela tem essa onisciência, né, essa singularidade, vocês acham que ela vai simplesmente seguir ordens? Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá, hoje não é o tema não é esse. Mas a gente utiliza muito essa tecnologia. Então, você aproximou pessoas distantes e você afastou pessoas próximas. O que isso acaba gerando? Você compromete relações, você compromete relacionamentos. E você tem sintomas, né, do vício. Hoje, a hiperconectividade, e raríssimas pessoas podem dizer, eu estava preparando para vocês alguns materiais hoje, e eu fiquei assustado com como a gente vai se identificando e vai percebendo cada vez mais, né? Olha que coisa impressionante. Existe um conceito que começa a ser muito discutido, que é FOMO, F-O-M-O. A pergunta é, você tem FOMO? Não é fome, não. Você tem FOMO? O que é FOMO? Fear of Missing Out. Significa, o que eu perdi? É um sentimento de medo, né? Pelo que eu perdi. É hora que a gente pega correndo o celular, o que foi que eu perdi? O que aconteceu? O que tá pegando? Né? Minhas netas entraram hoje, a produção, a escolha do vestuário foi das minhas netas, Luiz e Laura, camisa, gravata. Então, hoje eu estou produzido por elas, né? Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai entender que isso pode ser extremamente satisfatório na nossa vida? E será que a gente está percebendo como isso também pode ser extremamente comprometedor para a nossa vida? Será que hoje, por exemplo, nas refeições na sua casa, você tem a cesta do celular? E não é cesta do celular para usar o celular na sexta-feira, não. É a cestinha. É um recipiente para você colocar o celular, para ninguém usar o celular na mesa. E é tão impressionante isso, gente, que quem não viu ainda, veja um filme, um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes. Em 2019, a Netflix fez um documentário extraordinário sobre como eram os mecanismos, como foram criados os mecanismos de interação com rede social e das grandes Big Techs, né? E das Big Techs. O cara que criou o conceito de marketing dentro do Facebook explicou como isso funciona. E eu vou dar um spoiler para vocês. Os filhos deles estudam em escolas que não usam tecnologia. Se os caras que criaram isso optam por usar escolas, seus filhos frequentarem escolas com baixo índice de utilização de tecnologia, será que eles têm
algum conhecimento que a gente não tem? Será que eles intuem, percebem ou se preocupam com algum tipo de preocupação que nós não temos? Nesse filme Dilema das Redes, eles já apontavam em 2019 que existia uma intenção de realmente gerar um dualismo entre esquerda e direita, nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Tá? Hoje, tem uma discussão nos Estados Unidos sobre a autonomia do estado do Texas em relação ao governo Biden, por causa da remoção de uma tela que impedia a entrada sem controle de imigrantes. Olha aqui, eu não estou defendendo, gente, eu só estou dizendo para vocês que as coisas vão sendo plantadas, as coisas vão sendo implantadas. É muito simples. Acredito que vocês... Quem aqui assistiu a La Casa de Papel? A Casa de Papel? Quem assistiu a Casa de Papel, a gente estava torcendo para quem? Para o bandido. Olha que coisa maluca. Né? A gente ouve a música, fica todo empolgadinho com a música e a gente estava torcendo para o bandido. Eu sei que eles eram legais. Bom, precisa muito. Vocês, assim como eu, minha esposa, devem ter assistido o seriado Lúcifer. E quando eu falei para minha esposa que eu queria ver um seriado Lúcifer, ela, eu não vou ver um seriado. Aí outra pessoa falou para ela e o que aconteceu? Ela achou interessante. E já dizia alguns pensadores, que a maior malandragem do diabo é deixar o ser humano pensar que ele não existe. Então, no conceito do seriado, o diabo, ele não é o mal, ele existe para punir o mal. E legal. Olha que coisa, como isso vai gerando um processo para a gente. Eu vou comentar com vocês, por exemplo, as pessoas me perguntam, doutor Jô, tá, com quanto tempo a gente deve começar a permitir contato com tela? Bem, o que até hoje a gente tem informação? Criança até 2 anos de idade não deve estar exposto à telinha. Vou comentar com vocês alguns riscos, alguns problemas. Pronto. Você tem risco de hiperconectividade precoce, tá? Ah, mas a criança fica calminha ali. Ela fica calminha porque o cérebro dela entra em alfa. O que acontece? Gente, o que evoluiu, esse perfil do ser humano, o que evoluiu é o nosso lobo frontal e pré-frontal. Essa evolução, se você comparar um símil ao ser humano, você vai ver que essa partezinha aqui é que deu essa evolução, que é realmente o que fala, aonde a gente atribui as nossas funções cognitivas. Quando você fica lá no... E olha que eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro uma TV. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, alguém tem dúvida que eu sou hiperativo e que a televisão é uma das poucas coisas que consegue manter a minha atenção. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para ouvir música, a minha equipe que o diga. Agora, quando a gente começa, desenvolvimento cerebral afetado, o cérebro das crianças estão numa fase crítica de desenvolvimento. A exposição excessiva das telas pode afetar áreas relacionadas à atenção, controle de impulsos, desenvolvimento de habilidades sociais. Problemas de atenção. A constante estimulação digital pode levar à dificuldade de concentração e atenção sustentada. Como um professor numa sala de aula vai competir? Hoje, gente, eu não sei vocês. Tem gente que não recebeu um áudio que dura mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, você já pensa 2 vezes se você vai querer ouvir o áudio ou não. Então, olha que coisa maluca que fica. Como a gente vai lidando com isso? Eu lembro que 15 anos atrás a gente discutia, não, o vídeo não pode ter mais que 2,59, 12 anos atrás. E hoje a gente está pensando em 1 minuto. Ah, não, esse vídeo tem que ter menos de 20 segundos. Isso tem que ter mais de 30 segundos. Obrigado, Ricardo. Nelson,
Dr. Nelson Sabrosa, seja bem-vindo, meu irmão. Começamos juntos a empreitada médica no 86. Acho que a gente está ficando experiente depois de 30 anos. Então, olha que coisa, né? Perturbação de... Gente, ó, vou explicar uma coisa para vocês. Quanto tempo antes de dormir? No máximo 30 minutos. 30 minutos antes de dormir, tem que desligar a tela. Hoje a gente sabe que a luz azul da tela altera o processo de produção de melatonina. Então vai alterar o sono. As crianças estão dormindo mal, você está dormindo mal por causa do celular na cama. Olha que coisa... Como a gente está fazendo isso? De que forma a gente está fazendo isso? Olha que impressionante quando a gente vai pensar. Agora, isso é vício? As pessoas me questionam, poxa, Jô, mas será que isso é vício? Será que a gente vai chamar de vício? Mas a pergunta é, por que não seria? Por que a gente vai ficar passando a mão na cabeça de um processo que compromete relacionamentos humanos, compromete a vida das pessoas? Eu só quero dar uma informação para vocês aqui, estou só pegando aqui, ó. As pessoas muitas vezes a Joyce vai lembrar isso um dia que eu briguei muito com a Bela. E você que tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, vai ouvir o termo: estou com tédio. Se o cérebro é estimulado o tempo todo e ele é feito, assista o Dilema das Redes. E você vai ver como a programação disso é feita para você. E o próximo curto, e o próximo, e o tempo passou. O celular pode ser extremamente fantástico para você transformar a sua vida com conhecimento, com desenvolvimento. Agora, isso tem comprometido o cérebro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Entendam, o comprometimento do desenvolvimento cerebral até os 2 anos é muitas vezes irreversível. Eu lembro que quando a gente começou medicina, Nelson, a Paty, né? Neurônio não nascia e neurônio não crescia e neurônio não nascia. Pavani, seja bem-vindo, irmão. Tá? Agora, o que acontece? A gente sabe que isso acontece. Então, as mudanças, os últimos 20 anos para o cérebro foram extraordinários. Só que, quando você criou, né? Talvez, eu quero que você pense, será que você ligou de telefone normal hoje? Será que hoje você fez uma ligação, né? Pela telefonia, pela Vivo, TIM, Claro, sei lá, Oi? Ou você usou dados? O telefone, quem é mais antigo lembra, quando lançou o celular, Motorola PT500, era um trombone, a gente parecia o cinto do Batman. E era para falar, caríssimo. Né? Hoje as pessoas, se bobear de uma sala para outra, elas querem fazer um meeting, querem fazer um encontro virtual. Elas não querem sentar na mesma sala. Essa dificuldade de interação humana, de comunicação, como a gente está evoluindo isso? Aí você pode falar assim, peraí, Jô, o que você está falando para mim? Você está falando para mim, então, que o ideal é o seguinte, ó. O ideal é a gente pegar... A gente vai pegar... procedimentos de segurança. Tá aqui. A gente vai pegar um celular. Ainda bem que vocês não viram a marca. A marreta. E eu vou quebrar o celular. Olha lá, quebrar. Será que isso vai resolver? Não, porque isso ajuda. O problema não é a ferramenta, é como a gente está usando a ferramenta. Aí você pode dizer o seguinte, ah, Jô, mas o problema não é o celular, o problema é o computador. Vamos pegar o computador, tirar a caixa do computador, arrancar os fios do computador, vamos lá. Arranca fio do computador, tira a coisa do computador, arranca tudo, olha lá. Pronto, ó. Arranca tudo do computador. Será que o problema é esse? Não acho que seja.
O problema é como a gente está usando. Aí quando eu falei hoje que ia quebrar um celular, ia arrancar um computador, minha esposa falou, não acredito, bem, mas isso é você. Pessoal, desculpa, é como a gente está usando, é aprender a usar da melhor forma, de forma que a gente aprenda, tem muitas ferramentas de controle para os pais, mas os pais precisam aprender a serem mais responsáveis. Deixa eu trocar de óculos, senão eu não vou conseguir enxergar. Serem mais responsáveis. Olha que coisa extremamente interessante quando a gente vai falar dos sintomas. Sintomas do quê? Dos sintomas do vício. Dos sintomas do vício em tecnologia. Vamos lá, só para a gente pensar. Olha que interessante. Sintomas comportamentais. Mudança de padrão de sono. Isolamento social. Falta de interesse em outras atividades. Incapacidade de controlar o uso da tecnologia. Cadê o meu precioso? O meu precioso, a bateria. Quando a gente começou com o celular, o Daniel, os mais antigos aí, o Neco vai lembrar disso, o pessoal, o Jorge Curineto, seja bem-vindo, o Pavani vai lembrar disso, tá? A gente carregava uma bolsinha para carregar o carregador, que a bateria durava 2 a 4 horas. Falta de interesse por outras atividades. Vamos fazer isso? Não, quero ficar no celular. Deixa eu olhar só uma coisinha, e vai uma coisinha, e vai outra coisinha, e vai outra coisinha. Gente, isso daqui é uma das coisas mais perigosas para o desenvolvimento do cérebro humano. Sintomas de ansiedade e irritabilidade. Ai, meu celular acabou a bateria. Ah, que porcaria, acabou a bateria do meu celular. A gente vivia sem celular antes. Pedi para a Chile pegar aqui para mim, ó, albinho de foto. Aí as pessoas vão pro evento, você vê lá todo mundo tirando a foto, maravilhoso, tal. Eu já, meu tec mora de rir, porque eu uso o capim, eu sou o cara que consegue trocar uma película por semana, só para você ter delicado, por mês, tá? Então, o que acontece? Você tira foto, você não registra, você não vive a intensidade do momento, você vive a intensidade do momento pela câmera. E você está preocupado com a pose, com a posição, com o enquadramento. Aí quando você tinha um albinho de foto, você chegava assim, só para quem diz que cérebro de homem e de mulher não é igual, não é diferente, como que é álbum de foto? Homem olhando o álbum de foto. A gente chegava da viagem, uma maquininha com 12 poses, 24 e 36. Quem tinha mais dinheiro tinha 36 ou levava 2,24. Eu lembro das férias em casa, a gente ia pra praia uma vez por ano, se dava, então tinham 12 a 24 filmes, rezando para aquela porcaria não queimar, tá? Aí você pegava, olhava uma foto, né? Homem assim, ó. A pessoa olha, olhou. Como que a mulher olhando o albinho do foto? Ela olha o albinho. Ela vira, pega. Onde vocês estavam? Quem é? É diferente o processo. Eu hoje, quando estava preparando algum material para cá, eu me perguntei qual foi a última vez quando eu cheguei em casa e perguntei como foi seu dia. Por quê? Porque a gente fala tanto com meu marido, com a minha esposa, com meu companheiro, com a minha companheira, com meu filho, com a minha filha, o dia inteiro, que a gente não pergunta, me conta como foi seu dia. Eu já te disse, me conta como foi seu dia. Me conta o que foi de relevante no seu dia. Falei para vocês, mudança de padrão de sono, isolamento social, falta de interesse em outras atividades, incapacidade de controlar a tecnologia, sintomas de ansiedade, mudança de desempenho acadêmico e profissional. Gente, hoje o brasileiro, nós estamos em segundo lugar, olha, eu contei isso na primeira live, segundo lugar, olha que legal, nós somos o segundo país onde as pessoas passam mais tempo no celular, conectadas. Uma média de 5 horas. Se você não fica 5 horas, alguém fica 8, porque você fica 3, 2. A gente está falando em média.
A gente é capaz hoje de estar na frente da televisão e no intervalo, ao invés de conversar com sua esposa, com seu marido, gente, eu estou assumindo a minha culpa desse processo, tá bom? Olhar o celular. FOMO. O que eu perdi? Voltamos à história da síndrome. Lembra? Depois procurem por isso. Fear of missing out. O sentimento de medo do que eu perdi. Como a gente vai lidar com isso? Eu vou contar para vocês, preparem-se que em breve a gente vai ter o lançamento de um programa onde a gente vai estar procurando lidar com vícios, especificamente, eu vou estar muito ligado a vício digital. Não só digital. A gente precisa entender que toda família onde você tem, tem alcoólatra, tem dependente químico, então alguém já escolheu, então você tem um padrãozinho cerebral. Meus pacientes, meus amigos que conhecem como eu atuo e sabem que eu já pesei quase 150 quilos, sabem que eu defendo a história do vício em comida. Né? O obeso 2, o obeso 3, a obesidade mórbida, ele é viciado em comida. O gordo não gosta de comida, ele gosta de comer. A pessoa que opera, de cada 10, 3 tem reganho. De cada 100, 20 a 30. Por quê? Porque você não entendeu que o problema não é o que você come, é por que você come. Então, a pessoa que tem tendência ao vício, ela tem que tomar muito cuidado com o vício. Ela tem que tomar cuidado com qualquer coisa que possa viciar. Opa, deixa eu tirar o pé. Tem gente que volta a ter o reganho, faz bypass, faz uma cirurgia extremamente exfoliativa, necessária muitas vezes, mas e aí? A pessoa recupera 60, 70 quilos. Estava num evento de educação e fui discutir uma coisa que acontece no Japão. No Japão se avalia IMC, na escola. Eu propus, numa mesa isso, eu acho que a gente devia ter nas políticas educacionais, a avaliação de peso. Nossa, é discriminação, não é discriminação não. Porque não importa, hoje eu peso 94, 95 quilos, cheguei a pesar 146, 147, tenho sobrepeso, mas eu vou dizer para vocês, o problema é o vício. Não existe ex-alcoólatra. O vício em tecnologia é alguma coisa que a gente vai ter. Gente, não sei se vocês sabem, mas os spas estão em crescimento no mundo. Hoje é uma grande tendência no mundo. Nossa, por quê? Por causa de emagrecimento? Não, por causa do tratamento do vício da hiperconectividade. Olha que coisa de... Gente, é assustador isso. Como a gente passa a entender quanto tempo a gente vai dedicar ao celular. Eu convido você hoje à noite a desligar seu celular meia hora ou não mexer no celular meia hora antes de dormir. Ai, mas eu tenho que ver, eu tenho que desligar o alarme, tá? Aí você vai desligar o alarme, ou vai ligar, ver se o alarme tá ligadinho, e você dá uma olhadinha se tem algum vídeo novo no YouTube, aí você vê se tem alguma mensagem no WhatsApp. Eu pergunto para você, quantas vezes você olhou pro WhatsApp hoje? Ah, eu não gasto. Em quantas vezes? Você olhou dezenas, se não centenas de vezes. E o que mais assusta é que você provavelmente não recebeu nada tão importante que você não fosse capaz de ficar sem. Então, olha que desafio a gente passa a ter com esse padrão de informação. Como a gente vive com isso. E tem outra. Como todo bom viciado, não, eu não sou viciado. Eu desligo isso daqui a hora que eu quiser. Sem problema. Sem o menor problema. Meus amigos, é sério. Eu quero aproveitar e tá falando para vocês. Olha que coisa. Quando a gente fala do cérebro da criança em formação, principalmente até os 2 anos, a gente está falando do estímulo da plasticidade cerebral. É dos neurônios se mexerem, se movimentarem.
criarem novas conexões, novas conexões, novas conexões. Quanto menos estímulos, quanto menos a criança é estimulada, né, menor o desenvolvimento. A gente não faz ideia do impacto disso na vida das pessoas. O pessoal mais antigo aqui, a gente teve Orkut. Hoje, você usa Facebook. Minha neta falou, pô, vô, isso é rede social de velho, né? Então, olha que coisa, né? Aí você tem ferramentas que são usadas para lavagem cerebral. Vide o tempo que seu filho ou sua filha passa na porcaria do TikTok. Depois pesquisa TikTok na China, para você ver qual o padrão dos vídeos rápidos deles lá. Eles estão trabalhando para o Ocidente gerar uma geração de pessoas, desculpa o termo, estúpidas. Nós achávamos 20 anos atrás que várias ferramentas iam ajudar a melhorar a nossa inteligência. Então, nós seríamos cada vez mais inteligentes. E isso não aconteceu. Infelizmente, a gente não conseguia prever o que isso geraria. E hoje nós já conseguimos constatar filhos que têm uma inteligência inferior à dos pais. Então, a gente não está crescendo, a gente está descendo. Olha que coisa desafiadora. Então, a forma pela qual a gente discute, a gente utiliza, a forma pela qual a gente vai utilizar essa ferramenta, os seus canais, quais são os seus canais? Os jovens hoje, como um professor, uma professora, pessoal, lida com isso, como ele concorre. Convido você, vá ouvir a matéria, vá ler o livro Ansiedade, do Augusto Cury, acompanhe a Beatriz, psiquiatra, ela vai falar muito sobre como isso vai comprometendo esse processo. Não sou só eu. O que aconteceu é que eu comprei essa briga e eu estou entrando nessa briga. E eu conto com vocês para me ajudarem nas informações, na busca das experiências, porque a gente vai experimentando. Eu lembro, gente, eu tenho pessoas que já disseram que não queriam ir com a gente para o projeto na Amazônia, quando descobriram, médicos, que não tinha internet. Então, quem é professor, eu, Neco, Pati, Daniel, a gente fica se perguntando sobre como está sendo essa educação médica. Como isso daqui pode estar contribuindo ou destruindo uma formação médica. Se acontece isso na formação médica e nas outras áreas. Como a gente vai lidando com isso? Então, é muito assustador. Vou contar aqui para vocês do assustador. Para vocês terem ideia, Ricardo, eu consigo entrar aqui? Consigo, né? Tá bom. Pode colocar os comentários. Eu vou estar passando depois para vocês no Insta mesmo, tá? Siga a gente lá no Insta. Você quer saber desse novo projeto? Siga o Dr. Davi Vidigal lá no Instagram. Prepare-se para uma coisa muito legal que vai ser lançada para combate ao vício, tá? Com foco em crianças. Então, meu amigo, minha amiga, todos que estiveram com a gente aqui, foi um privilégio estar com vocês. Eu vou voltar a falar desse tema, mas eu quero que você, hoje, comece a fazer uma reflexão.
Vou publicar logo em seguida agora 2 materiais na próxima meia hora, tá? Lá no nosso Instagram sobre vício em tecnologia, sobre como essa tecnologia está transformando a nossa vida e infelizmente está transformando muito mais para o lado negativo do que para o lado positivo. O que é legal? Papai do céu deu para a gente o livre-arbítrio, o poder da escolha. Então a gente pode aprender a usar isso de forma diferente. Pais, tenham a disciplina de usar aplicativos e controlar as horas dos seus filhos no celular. Ah, mas é só um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tá? Mais de 2 horas por dia. Ah, mas ele fica um pouquinho. Vai ver quanto é um pouquinho de manhã, no meio do dia e na tarde. Vai ver quanto é um pouquinho no final de semana. As pessoas estão se desligando, elas estão perdendo competências de relacionamento. E aí o que acontece? Você não sabe lidar com a frustração. Eu lembro, eu lutei muito tempo, e quando você treinava num saco de pancada, e falava, ó, como tá forte, meu soco, meu chute. Eu lembro do meu mestre dizendo, aí é fácil, ele não revida. Então, quando você perde, está na frente de uma tela que não interage com você ou não te contraria, pelo contrário, o algoritmo está buscando como melhor lhe agradar, como manter você mais tempo na tela. Ele está manipulando a sua mente. Não, infelizmente, você tem tido pouco poder de decisão. Você tem sido manipulado. Eu tenho sido manipulado. E o maior desafio é quando a gente começa a entender que isso pode não estar fazendo tão bem assim na nossa vida. E que a gente tem o poder de mudar sim. Usar essa ferramenta para construir relacionamentos, um mundo melhor. Não destruir relacionamentos e o cérebro das pessoas. Meus queridos amigos, um beijão para vocês. Já já eu vou publicar alguns materiais para vocês terem a referência disso que eu acabei de dizer. Quinta que vem a gente está junto. Tchau, tchau, fiquem com Deus.